A psicologia social, ela diz que nós não somos uma imbecilidade, nós somos uma... O Brasil é do Senhor Jesus! A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você sempre com uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. Você está precisando de uma estratégia, você está precisando de uma direção. A palavra do Senhor nos ensina em Tiago 1,5, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lança ninguém em rosto. Busque ao Senhor. Você pode ter certeza, a sabedoria do alto vai chegar até você e o escape vai vir, o plano vai ser cumprido, o sonho vai ser realizado no nome de Jesus. Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia, com uma mensagem de Deus para o seu coração. E no final do programa tem um momento todo especial, um momento onde ele une a sua fé para que você tenha vitória, para que você alcance a resposta, para que Deus opere o milagre. Então fique até o final. Ele quer abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus te abençoe. Mais uma oportunidade de você fazer a viagem dos seus sonhos. Caravana Pastor Silas Malafaia, Israel. Saída 7 de maio de 2019. 13 dias conhecendo os lugares por onde Jesus andou. E ainda passando pela encantadora Dubai e a milenar Jordânia. Pacote com translado aéreo, hotel, café da manhã e jantar. Essa você não pode perder. Planos especiais com pagamentos facilitados em 17 vezes. Ligue agora mesmo para a US Travel e reserve o seu lugar. 0 operadora 11 30 53 1900. Caravana Israel, Dubai e Jordânia com o pastor Silas Malafaia. Mais uma oportunidade de você fazer a viagem da sua vida. É um dia muito especial, porque é impossível o ser humano se desenvolver sem família. O meu livro são meus posicionamentos ao longo da minha história. Mas eu tenho uma surpresa para você. Se você pegar o meu livro, na última parte do livro, você vai ver que é para você se posicionar. O que você está lendo, os textos que estão sendo escritos, qual é a sua posição? Comece a treinar, a se posicionar. Olá, olá minha gente, mais uma vez chegando até você para trazer uma mensagem que possa contribuir para a sua vida material, espiritual e emocional. Esse é o desejo do nosso coração. No final, eu faço uma oração especial por você e pela sua família, ok? Preste atenção à palavra, preste atenção. Uma mensagem de Deus aí para o seu coração. Vamos lá. Precisamos achar o livro da lei. Onde ele está? Nós não podemos perder esse livro da nossa vida. O que está escrito aqui vai acontecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O mesmo Paulo diz em Romanos 6,14. Ele vai dizer que nós, que somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, mas da graça. Olha aqui que a coisa vai piorar aí, vai ficar pior ainda. Olha o versículo 4 e 5. Estamos em 2 Reis, capítulo 21. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Altares a deuses estranhos dentro da casa de Deus. Gente cultuando personalidade. Gente que o que é irmã, que tem revelação, que tem sonho, fala, vale mais do que a Bíblia. Tem gente que consulta a mãe de santo evangélico.
Tem gente que feitiçaria com nome de gospel. Tem uma mulher, tem um homem. Ele não faz nada se aquela pessoa não disser. Levanta altares dentro da casa do Senhor. O pastor pode falar, não, pastor não, é aquele ali. O que ela fala é lei. Idolatram pastores, idolatram cantores, idolatram gente. Dentro da casa do Senhor, estão adorando pessoas. Eu fui num evento evangélico que eu fui pregar e tinha uns 3 cantores famosos. Eu fiquei pensando onde é que eu estava. Um histerismo. Um negócio histérico. Falei, o que é isso? É povo de Deus? Sabe? Uns urros, uns gritos histéricos. Parecia que estavam diante, igual o mundo, que adora o que é seu. Altares dentro da casa do Senhor. Mas agora a coisa vai esquentar com força. Versículo 6. Olha por que o livro foi perdido. E até fez passar os seus filhos pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira, e até fez passar os seus filhos pelo fogo. Eu vou dizer o que estão fazendo os filhos passarem pelo fogo. Eu vou mostrar. Não é a tecnologia. Não. Pais na igreja estão fazendo os seus filhos passarem pelo fogo. Não é a tecnologia, é o lixo que está aqui dentro. Uma criança até 6 anos de idade não podia ver nada que está aqui, nem na TV, porque ela não tem filtro. A criança não sabe filtrar. Aqui, fazendo criança passar pelo fogo. Meu irmão, um moleque de 8 anos sabe mexer nisso aqui mais do que eu, que sou adulto. A criança tem uma capacidade, que ela está num período que você não sabe. A criança de 6 a 12 anos, eu vou dar o termo técnico, está num período chamado período de lateralização. É a parte do cérebro que está sofrendo maturação do aprendizado. O que uma criança aprende de 6 a 12 anos de idade, e se ela aprender com destreza, ela vai ser um expert. Por exemplo, uma criança que tem uma tendência à música, por exemplo, piano. Se ela aprender a tocar piano e se ela for esmerada, pode ter certeza que vai ser um pianista de alto nível, entre 6 a 12 anos. Por isso que os caras, olheiros de futebol, olham os garotos entre 6 a 12 anos, porque ele está desenvolvendo. Aqui passando o filho pelo fogo. Nós estamos brincando. Os pais omissos, covardes, entregam um equipamento desse na mão de criança e não está nem aí. Eu vou contar uma história que eu já contei, mas agora está sendo gravada pela televisão, e aí fica mais fácil para você entender. Um adolescente, membro da igreja lá do meu pai já idoso, já estava afastado, o Silas estava no lugar dele, mas ainda não era o pastor. Um menino de 8 anos. O pai dele não é evangélico, mas inspetor da polícia. O pai dele passou no quarto e viu ele fazer um movimento rápido no computador. Fingiu que não observou. Quando o garoto depois saiu do computador, um cara conhecedor, trabalhava na área de informática, foi lá e buscou, e o cara ficou assustado. O filho estava participando de uma rede internacional de pedofilia. Agora calma, o pior ainda não é esse. O chefe no Rio de Janeiro era o líder de adolescentes da Assembleia de Deus de Jacarepaguá. Como o camarada sabia que meu pai era um cara direito e ia ir uma igreja séria, o cara foi a meu filho, com tudo, montou todas as provas e falou, olha, eu vim aqui porque eu sei que vocês são gente séria. Porque se não fosse, eu tinha arrebentado tudo. Está aqui a prova, está aqui o cara. Meu filho falou, peraí, ligou para mim. Pai, eu falei, número 1, exclui o cara agora. 2, manda ele entregar o cara. Bem, vou resumir a ópera. Eu acho que o cara ganhou 12 anos de cadeia. Saiu no RJTV. Isso já tem uns 4 a 5 anos. E a imprensa falou,
o membro da igreja foi excluído do hall de membros. Nós estamos brincando, gente. Nós estamos brincando com coisa grave e séria. Estamos fazendo o filho passar pelo fogo. As crianças não querem amar a palavra. Elas amam os joguinhos do smartphone. As crianças estão sendo adultizadas. Criança, e meu irmão, criança precisa das fases. É de uma importância fundamental as fases do desenvolvimento do ser humano. Quando se pula de fase, em algum lugar da história vai fazer falta. Estamos passando o filho pelo fogo de maneira moderna. Lá entregavam o filho para sacrifício. Agora estão entregando os filhos também. Por isso que não se achou o livro. Versículo 8. E a primeira parte do 9. Acompanha comigo, 5º lugar. Por que não se achou o livro? E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenho que cuidar de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém, não ouviram. Não ouviram. Por causa da iniquidade, não deram valor à lei de Deus, à sua palavra. A palavra foi descartada por causa do pecado que estavam vivendo. Sexto, segunda parte do versículo 9. Porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Gente, não fica escandalizado não. De vez em quando gente que está dentro da igreja comete pecado, que você fica de boca aberta, que nem ímpio comete. Como é que pode, pastor? Gente dentro da igreja que comete coisas que até ímpio fica de cabelo arrepiado. Como é que pode? Vamos para a Bíblia, meu filho. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 23, eu sintetizo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e forem outra vez vencidos, o seu último estado é pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desobedecerem os santos mandamentos de Deus. Como se diz por um provérbio, o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Quando alguém conhece o Evangelho e é transformado pelo poder do Evangelho e depois volta para a vida de pecado, essa segunda fase vai ser pior do que aquela primeira quando ele estava no mundo. Por isso que acontecem coisas loucas. Aqui eu não escondo nada. Meu irmão, um diácono dessa igreja, um dos melhores diáconos aqui da história dessa igreja, diácono há mais de 30 anos, um cara que servia com uma destreza, está preso. Abusou da neta de 9 anos, vinha abusando da neta. Morreu? Já foi? Essa semana agora? 8 dias. Aí, ó. Estão aqui os obreiros me dizendo. O camarada morreu. Estava preso. Abusando de uma neta de 9 anos de idade. Como é que você pode entender um cara obreiro dentro da igreja? Eu não escondo nada. Eu nunca vi. Irmão, olha, a Bíblia diz no Salmo 41 que Judas era amigo íntimo de Jesus. Ninguém bota alguém para ser tesoureiro se não for de alta confiança. Diz assim, até o meu amigo íntimo feriu o meu calcanhar. O Evangelho não esconde sujeira, não bota debaixo do tapete. Eu estou falando isso para alertar o povo de Deus. Porque quando alguém conhece o Evangelho e começa a voltar para a prática do pecado, você vai ficar pior do que antes de ter conhecido Jesus. Está aqui, ó. Resultado, por isso que o livro não era achado. O livro é despesado, a iniquidade vai ser pior. Sétima causa. Vou ficar aqui. Aí eu vou mostrar o resultado. Versículo 16, 2 Reis 21. Demais disto, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado em que fez pecar a Judá, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Derramou sangue inocente, injustiça e maldade.
Tem gente que pensa que está na igreja e pode cometer as maiores loucuras de injustiça e as maiores maldades e que não tem nenhum problema. Por isso que o livro estava perdido. Agora, meu filho, vamos ver o resultado. Perdeu o livro? O livro da lei não tem mais valor? Na sua vida, na sua casa? Nem na casa de Deus? Não tem mais valor? Então segura aí o resultado, a consequência. Agora é a consequência, versículo 12. 2 Reis, capítulo 21. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Sabe qual é o resultado? Juízo de Deus. Versículo 13. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei a Jerusalém como quem limpa a escudela, e limpa e a vira sobre a sua face. Sabe o que é isso aqui, meu filho? Destruição e cativeiro. Está falando do cativeiro de Samaria. Levaram eles cativos, vão levar vocês também. E está falando de destruição. Isso aqui é resultado. Terceiro, versículo 14. Desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-eis na mão dos seus inimigos, far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Irmão, uma das coisas especiais de Deus é proteger o seu povo. Se tem uma coisa que Deus é expert, é em proteger o seu povo. Agora, olha o que Deus está dizendo. Vocês estão vivendo uma vida de pecado? Eu não vou apenas retirar o meu amparo, eu vou entregar vocês aos inimigos. Você já parou para pensar? Só em Deus retirar o amparo, o capeta já faz uma festa. Agora imagina Deus dizendo assim: não, eu não vou apenas retirar o amparo, eu vou entregar vocês na mão do inimigo. Está brincando de ser crente, brincando de igreja? É mesmo, é. É por isso que o livro está perdido, aqui é a consequência. Isso aqui é a consequência, meu irmão. Quarto, versículo 15. Porquanto fizeram o que parecia mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Você sabe o que é provocar a ira? Condenação. Condenação. Diz lá Efésios 5, 6, que a ira de Deus se levanta sobre os filhos da desobediência, isso é, condena. Condenação. Quinto lugar, capítulo 22, versículo de número 5. Aqui é o resultado. Capítulo 22, 5. E que o deem na mão dos que têm cargo da obra, estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa. Tem roturas. A Bíblia diz e falou para crente, Efésios 4, 27. Falou para a igreja, não é para pecador não. Não dê lugar ao diabo. Porque se der lugar, ele entra e arrebenta e arregaça. Aqui, ó, a casa do Deus estava cheia de roturas. Cheia de brechas, por causa do pecado, por causa da iniquidade, porque não queriam se voltar para Deus, não queriam a lei de Deus. O livro estava esquecido. Mas deixa eu dar um solene aviso aqui, porque pode ser que tenha alguém enganado aqui, dizendo assim: pastor, o senhor não leva mal, não? O senhor não acha que o senhor está pegando muito pesado, que isso aí é tudo lá do Antigo Testamento, não tem nada a ver com a gente? Deixa eu olhar bem para vocês. Estou desconfiado que você está precisando ler mais a Bíblia. Você não vai ler, não. Depois você lê em casa. Eu vou dar a síntese. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 12. O apóstolo Paulo faz um paralelo de Israel com a igreja. O apóstolo Paulo fala por que Deus rejeitou Israel, por que Deus enviou juízo sobre Israel, por causa da cobiça, por causa da idolatria, por causa da murmuração, por causa de tentar a Deus. E no versículo 11 e 12 diz assim: e estas coisas lhes sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados os fins dos tempos. Quem está em pé, cuide para que não caia. O que Paulo está falando? Ele está falando da tipologia bíblica, uma matéria da teologia. Personagens e fatos do Antigo Testamento que simbolizam personagens e fatos do Novo Testamento. Israel é um tipo da igreja. As nações e o deserto tipificam o mundo, o pecado. Então Paulo traça um paralelo. Da mesma maneira que Deus não se agradou de Israel, e por causa disso a maioria deles foram prostrados no deserto, a mesma coisa para a igreja. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Não se enganem. O princípio da obediência não depende da dispensação. Aprenda isso. Se é dispensação da inocência, se é da lei ou da graça, o princípio da obediência norteia a Bíblia. Não depende se você está na época dos reis ou se está na época da graça. Queria deixar esse solene aviso para os senhores. A questão é o seguinte: o livro não estava perdido em si. Nós é que perdemos o livro. O livro sempre estava lá. A questão é essa, meu irmão. A palavra de Deus fechada é um livro comum como qualquer um. A palavra de Deus fechada na igreja, fechada na tua casa, é um livro como qualquer um. A palavra de Deus aberta, e você ouvindo, lendo, é Deus falando conosco. O livro da lei do Senhor é fonte de santificação, é fonte de fé, é fonte de conhecimento, é fonte de prosperidade, é blindagem contra o pecado, e o diabo sabe muito disso. É por isso que ele quer roubar a palavra da igreja, da tua vida e da tua casa. E se ele conseguir isso, você está no caminho do desastre e da derrota. Mas aqui não vai conseguir não, porque aqui o responsável sou eu. Aqui não. Espero que também você diga, na minha casa também não, pastor. Dá para dizer aí para 2 ou 3? Na minha casa também não. Dá? Dá para dizer? Na minha vida também não. Diga aí para 2 ou 3. Aqui não. Essa igreja é a igreja da palavra. E nada vai substituir o poder da palavra de Deus aqui. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o livro que precisa ser achado e que precisa ser introjetado na minha vida e na sua vida. É a palavra de Deus, viva, eficaz, poderosa, que revela Jesus, que muda a nossa vida através do poder do Evangelho. Jesus ama você, quer cuidar de você, quer perdoar teus pecados. Não sou eu que salvo, não é a igreja que eu sou pastor que salva. Quem salva é Jesus, quem perdoa é Ele, quem transforma é Ele. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Daqui a pouquinho eu vou orar e vou abençoar você. A oração pode muitos em seus efeitos. Tudo que pedirdes crendo, recebereis. E eu vou orar já já pela sua vida. Preste atenção a esses materiais de lançamentos que temos feito aqui, sensacionais, inéditos e exclusivos. Vamos lá. Eu quero mais uma vez apresentar aqui o meu novo livro, não é? Silas Malafaia, né, em foco. São as minhas ideias, o que eu defendo, as questões, não é, da sociedade que você precisa saber e se defender também, ok? Esse livro tem uma coisa diferente. Na parte final dele, eu coloco um espaço para você treinar a se posicionar. Silas Malafaia em foco. É o que eu penso, é o que eu discuto, né? São as questões que me envolvem, né? E que eu faço enfrentamentos. O livro custa R$ 36,90. Se você quiser, você pode encontrar nas livrarias Leitura, tá? Você encontra o nosso livro. E nós estamos lançando uma Bíblia espetacular. É uma Bíblia lindíssima, tá? Material importado de alto nível. É a Bíblia de anotações e esboços.
Você tem um espaço na Bíblia para anotar. E eu fiz uma outra coisa. Esses textos mais conhecidos da Bíblia, tá? Eu coloco algumas páginas a mais para você poder anotar quando você estiver ouvindo uma mensagem. Essa Bíblia nós temos alguns modelos. É uma Bíblia linda. Nós temos o tradicional preto, né? Com um relevo muito bacana, tá? Temos ela em preto, ok? E temos ela também, um negócio espetacular, olha, é um floral, né? Para mulheres, em duas cores, né? Diferentão. E tem mais uma dessa aqui, preta, com o inário da Assembleia de Deus. Então, você tem a Bíblia de Anotações e Esboço, na preta e para mulheres, custa R$ 119,90. E a Bíblia de Anotações e Esboço preta, com o inário da Assembleia de Deus. E também, na preta, você tem um índice, né? Você está vendo aí, você tem um índice, tá? A com inário é R$10 mais cara, é R$ 129,90. Você pode pagar aí em 6 vezes, somar o meu livro se você quiser. É um lançamento da nossa editora, Bíblias lindas, 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 e você pode adquirir. 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7001. Outro telefone, você pode também, né, entrar em contato, 0 operadora 21 2598 2019. Também pela internet, editoracentralgospel.com. Editoracentralgospel.com. Você pode se cadastrar para ser um representante da editora, né? Você pode... gente que está vivendo disso, gente que ajuda a aumentar o salário, tá? Você pode ser, e com certeza, com desconto, não precisa ter nome limpo, nada, é para ajudar você a limpar o nome. Mas tudo pelo site da editora. Se você quiser se cadastrar, tem uma facilidade grande, tem materiais que você ganha até 100%. 100%. Geralmente, essas empresas, né, que têm revendedores, 30%, quer dizer, no máximo 60% de lucro. Nós temos materiais que você ganha 100%. Entra aí no site, tá lá um ícone, tem um espaço que é só para o revendedor, editoracentralgospel.com, ok? Quero também aqui aproveitar e fazer um convite especial para vocês. Ó, quem sabe você pode ir, você vai estar nesses lugares, tá bom? Brasília. Eu vou estar na nossa igreja aí em Brasília, tá? Na ADVEC Brasília, amanhã, 18h30, tá? SGAN 712/912, conjunto D, bloco B, na Asa Norte, tá? Aí ao lado de um grande setor do Banco do Brasil, tá? Aí na Asa Norte eu vou estar. Na segunda-feira eu estou na ADVEC São Paulo, em frente ao Moca Plaza, Avenida Henri Fó, 1708 e 1712. Eu vou estar aí 19h30. Na terça-feira, num evento muito bacana, que a ADVEC de Alphaville está programando o evento Prosperar, e eu vou estar pregando na terça-feira, 20 horas, Avenida Marte 534, no Centro de Apoio Alphaville Residencial, na terça-feira, ok? Eu quero orar por você, quero te abençoar, lembrando uma coisa a você, Você vai votar em quem? Preste bastante atenção na história, na vida. Gente que está sendo processada, gente que defende corrupto, gente que representa o que há de pior que aconteceu nesse país. Contra a família, erotização de criança. Olha bem quem você vai votar. O que é que vale mais para você? Seus princípios ou algum benefício? Preste atenção a isso. Preste bastante atenção. Me acompanhe pelo Facebook, tá? Silas Malafaia, né? Se inscreva aí no meu canal do YouTube, você não paga nada, tem mensagens da palavra, tudo que eu falo, porque é muito dinâmico para você me acompanhar só sábado pela TV. Me acompanhe, eu tenho certeza que vai abençoar você, ok? Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, que o Senhor te liberte, que o Senhor te perdoe, que o Senhor te abençoe, que abra as janelas dos céus, que o Senhor guarde a tua casa, teus filhos. Repreendemos o poder de Satanás, declaramos a bênção, a vitória e a saúde, no nome de Jesus,
Amém e amém. Próximo sábado continuamos com a mensagem. Deus te abençoe. Até o próximo programa.